prezados irmãos, Deus é invisível, nunca foi visto por ninguém, nem mesmo por Adão antes de ele pecar. Embora Deus seja invisível, há pelo menos 4 palavras que definem Deus e o tornam, de certa forma, conhecido. Uma dessas palavras é fogo. Quando Deus apareceu a Moisés, e sempre durante todo o ministério de Moisés, por muitas vezes, Deus apareceu a ele sempre em forma de fogo. Na primeira vez, por exemplo, era uma chama crepitante, de um fogo que a sarça ardia, mas não se consumia. E ele então, maravilhado com aquela visão, ele se chega mais perto. E Deus então diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, não te aproximes. E uma vez depois da outra, havia fogo no monte. Quando Deus se manifestava dentro do tabernáculo, havia fumaça. A fumaça inundava o templo. Então, lembre-se que Deus é associado ao fogo. Por isso, Paulo, se foi ele o escritor de Hebreus, mais tarde disse que o nosso Deus é um fogo consumidor. A segunda palavra é luz. Está dito que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, nenhum resquício de escuridade. A terceira palavra é Espírito. Deus é Espírito, diz o evangelista João. E a quarta palavra, que é a que nos interessa agora, é amor. Deus é amor. Eu gostaria de falar a respeito de 4 coisas relacionadas com o amor de Deus aqui nesse texto. A primeira é a direção, porque Deus amou o mundo. O amor dele foi dirigido e é dirigido ao mundo. Mas que mundo seria esse? Há pelo menos 3 formas de mundo. Primeiro, na Escritura nós temos um mundo-sistema. Esse mundo-sistema foi aquele que Satanás, num relance, mostrou a Jesus e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque ele foi entregue e eu dou a quem eu quero. Mundo sistêmico, irmãos, ou mundo sistema, é a somatória de todas as filosofias que o mundo abraça, de todas as interpretações, de todas as formas de agir. Esse tipo de mundo jaz no maligno, e nós somos proibidos de amar. Em 1 João o apóstolo diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ele continua dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas do mundo. Ora, ele diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seus desejos fortes, ardentes. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, num mundo onde tudo passa, tudo acaba, você tem a real possibilidade de permanecer para sempre. A segunda forma de mundo é o mundo cósmico, ou mundo criação. Esse mundo criação, Deus também ama. Deixa eu ler para você aqui em Romanos. Está dito assim: a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando o seu corpo e o meu for redimido, quando nós formos levantados da morte, Deus estará redimindo não apenas o nosso corpo, mas toda a criação. Que Ele diz que essa criação geme e suporta angústias desde que houve queda até agora, esperando ansiosamente o dia da sua redenção, assim como nós. Esse mundo também Deus ama, o mundo criação. E a terceira forma de mundo é pessoas. Deus amou o mundo, ou seja, sobre cada habitante do planeta Terra está depositado o amor de Deus, sobre cada um, em todos os tempos, Ele colocou o seu amor. A segunda coisa que nós queremos falar a respeito do amor de Deus é a sua extensão. O verso 16, continuando na parte B, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quis cantar aquele hino por causa da segunda estrofe, que diz: se os mares todos, imagine você quantos, se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, e os astros todos, milhões e milhões, fossem caneta, e os homens todos, 7,5 bilhões de pessoas, fossem escritores ou escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ou seja, não há em idioma algum palavras que possam descrever a contento o amor de Deus em favor dos filhos dos homens. A Bíblia diz que as águas não podem afogar, nem os rios submergir o amor. Diz que se alguém desse todos os bens da sua casa, toda a sua fazenda, por este amor, ele seria de todo desprezado. Diz que esse amor é forte como a morte. Esse é o amor que Deus tem depositado sobre a nossa cabeça. É um amor inigualável, um amor ímpar. Especula-se que uma das razões, ou a razão da rebelião de Lúcifer, com mais 33% dos anjos, não é pouca coisa, imagine você, foi a decisão do Eterno de criar seres à sua imagem e semelhança, pequenas miniaturas dele mesmo, pequenos deuses. Lúcifer, o mais perfeito em criação, o mais perfeito em sabedoria, o mais perfeito em formosura, se sentiu enciumado, com inveja da criatura que Deus estava fazendo, e com isso ele levou uma terça parte dos anjos à rebelião contra Deus, e como consequência eles foram expulsos do céu e habitam agora a atmosfera, as potestades do ar. Isso que você enxerga aí e é um azul por causa de uma massa de ar grande, é a atmosfera. Eles habitam aí. Agora você já sabe
porque Deus lhe ama tanto, e Ele exige que você o coloque acima de tudo e de todos. Quem amar mais o seu filho ou a sua filha, o seu pai ou a sua mãe, o seu cônjuge, do que a Ele, não é digno dele. Agora você já sabe por que Deus lhe ama tanto. É que Ele lhe fez como miniatura dele mesmo, e sabe por que o maligno lhe odeia tanto. Se Deus retirar a sua proteção de sobre a nossa cabeça por um instante, o inimigo nos destrói. Ele só não faz isso porque ele não tem permissão para fazê-lo. Se tiver, os irmãos já sabem, conhecem sobejamente, que se ele tiver permissão para desgraçar a vida de qualquer pessoa, ele o faz, como fez com Jó. Então, falamos da direção do amor de Deus, da extensão do amor de Deus. Em terceiro lugar, a dádiva do amor de Deus. A dádiva do amor de Deus é Jesus, o seu Filho unigênito. E há 4 verbos no Novo Testamento. Ele foi escrito em grego. O grego possui 4 palavras para amor. Inclusive C.S. Lewis escreveu um livro intitulado Os 4 Amores, falando exatamente disso. A primeira palavra é storgé. Storgé significa amor parental, aquele que você tem pelo filho, pela filha, pelo pai e pela mãe. A segunda palavra é ágape. Aliás, ágape não. Eros é o amor físico, o amor entre um homem e uma mulher. A terceira palavra é filéu. É o amor entre amigos, ou amor por coisas, por objetos. Por exemplo, a gente tem a palavra filosofia. Filo significa amor, sofia, sabedoria. Então, filosofia, amor, a sabedoria. Em qualquer palavra que tiver filo, você já pode saber, é amor. E a quarta e última palavra no grego para amor é ágape. Esse é o amor que Deus nos tem. É um amor doação. É um amor entrega. Por isso a Bíblia diz que, amando Deus ao mundo, Ele entregou o seu Filho para vir tomar o nosso lugar, assumir a nossa condição e viver a vida mais trabalhosa, mais aflita que alguém pode viver. Uma vida marcada por um senso enorme de urgência. Tanto que na escola dominical nós estudamos isso, é necessário, onde Jesus, com um sentimento de urgência, diz: é necessário, ou absolutamente necessário, que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, hoje é dia, hoje você pode ouvir o Evangelho e abraçá-lo. Hoje você pode depositar a sua fé no Filho de Deus e obter vida eterna. Mas Jesus diz que a noite vem, e quando a noite vier, acabou, não tem mais recurso, foi-se a oportunidade. Ágape é o amor doação. Deus, nele não existe fome nenhuma, sede nenhuma a ser satisfeita. Por isso Ele pode se doar, por isso Ele pode se entregar. Agora, você deve ter uma convicção bem arraigada no seu coração, de que você, nem eu, não possui nenhuma só qualidade, nada, absolutamente nada, que lhe recomende diante de Deus para que Ele possa dizer: eu amo fulano por essa razão. Nós, seres humanos, amamos as pessoas por razões diferentes, pela beleza, pela bondade, pela simpatia, mas nós não temos nenhum atrativo.
nenhum atributo, nenhuma qualificação que nos faça merecer um pingo do amor de Deus. Ele disse que Deus, nele não existe nenhuma fome a ser satisfeita. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ele encontra toda razão de júbilo em si mesmo. Portanto, quando nós louvamos o seu nome alegremente, é um privilégio para nós, porque Deus não precisa do nosso louvor, não precisa do nosso amor. Mesmo assim, Ele aceita com alegria, com satisfação. Há uma outra coisa que eu queria que você não perdesse de vista. Não há nada que você possa fazer hoje, amanhã, o ano que vem, que aumente em 1 milésimo o amor que Deus já tem. O contrário também é verdadeiro. Não há nada que você possa fazer agora, no futuro, que venha diminuir esse amor. O amor de Deus é eterno, é estável e ele se mantém. Por isso é que Paulo disse lá em Romanos 8:31 que nada nem ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo amor que Deus depositou sobre a cabeça de Jesus, o seu Filho, Ele tem lançado sobre a nossa cabeça. E daí nem a morte, nem os anjos, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos desse amor. Temos falado sobre a direção do amor, a extensão do amor, a dádiva do amor, que é Jesus. E por último, o objetivo do amor. Ele tem um objetivo duplo. O primeiro é para que nenhum pereça. Para que nenhum pereça. Portanto, nós temos que ter firme no nosso pensamento que há um perecimento a ser evitado. Eu sei que as religiões do mundo afirmam que, no final das contas, de uma maneira ou de outra, todos chegarão lá e todos se salvarão. Mas isso é completamente estranho na Bíblia. Em todo lugar há essa ideia de separação. Jesus falou da parábola do pescador que lança a rede e pega um montão de peixe e vai selecionando, dizendo: esse é bom, esse é ruim, esse é bom. E os bons ele deita no cesto, mas os ruins ele lança fora. Jesus fala da parábola do joio e do trigo, dizendo que o agricultor, quando chegou a época da colheita, ele pegou tudo, mas então ele separou o joio para ser queimado. A gente, infelizmente, que é joio, que será tratado como joio. Gente que é peixe ruim, é cascudo, vai ser tratado como um peixe ruim que ninguém quer comer. Há um perecimento a ser evitado, e o tempo é agora. Enquanto pulsa nas suas narinas um fôlego de vida, a partir do momento que você fechar os olhos, acabou. Não tem mais possibilidade de emenda, de conserto, de se arranjar as coisas. Acabou. Portanto, talvez você seja só um frequentador de igreja. Sempre que eu falo, eu considero a possibilidade de estar falando para pessoas que conhecem o Evangelho, que já ouviram dezenas de vezes, mas ainda não confiaram em Jesus, em seu sacrifício expiatório na cruz para a sua salvação. Se esse for o seu caso, você precisa